vou fazer aqui com vocês a análise da minissérie Guerreiras, que acabou de chegar na Netflix, galera. Então, se você já assistiu a série, vem comigo e vamos falar aí um pouquinho do que aconteceu nessa série, galera. E é claro que a série ali a gente já vê de início que ela é uma série francesa e que é uma série de época, já que se passa durante a Grande Guerra em 1914. E o principal foco da série aí foi tratar aí de mostrar um pouco do lado das mulheres, de algumas mulheres, de como elas ficaram aí durante esse período, como que foi a vida delas, o que aconteceu com elas, né? E aqui nós vamos acompanhar então 4 mulheres, que nós vamos ver um pouquinho de cada uma, o papel delas nisso tudo. E essa série é uma série de drama e que tem bastante segredos aí, né? Durante a trama a gente vai ver. Isso foi algo que eu achei legal, porque tem toda aquela questão ali de uma pessoa chantagear a outra, que se ela fizer isso vai contar o segredo dela, a outra também vai contar. Então ela é tudo aí ligado aí nessa rede de segredos, que a gente fica ali até às vezes um pouco tenso em algumas séries. Será que vai contar o segredo? Será que não vai? Será que alguém vai descobrir aquilo ali? Então é algo que vai nos envolvendo aí durante a temporada. E apesar de ser ali na época da guerra, né, a Primeira Guerra Mundial, não tem tanta ação na série, porque o foco realmente é o drama ali, é a gente ver como que cada pessoa tava ali durante esse período, né, então uma carga dramática pesada, principalmente em alguns personagens ali, né, tem personagem que tá fugindo pra não ser morta, que foi acusada de assassinato, tem personagem que tá ali passando por todo o dilema de ter que cuidar dos feridos e não tá aguentando a pressão ali, a carga, né? Tem a questão toda também das mulheres que trabalhavam ali, né, para ganhar dinheiro, se vendendo e tudo mais. A questão dos filhos que vão para a guerra e todo o coração de mãe ali. E não só isso, né? A gente vai ver que tem os arcos principais, que são dessas 4 mulheres, mas também tem ali outros sub-arcos, né, que a gente vê ali. Também uma questão dramática, como é o caso do médico, né, o Joseph, que ele tem também ali toda a questão com o pai dele, o general e tudo. Então eu vou começar falando aí um pouquinho do arco de cada personagem. A primeira que eu vou falar aqui é a Agnès, a freira, né? A gente vê desde o início ali, ela já passava por alguns dilemas. Primeiro porque ela estava ali na igreja cuidando dos feridos, né? Os feridos da guerra ali, os soldados que vinham quase mortos ou quase morrendo ali. Então ela cuidava deles juntamente com as outras freiras, enfermeira e tudo mais. Então a gente viu que chega um determinado momento ali da série que ela tá com uma pressão muito grande, vendo essas cenas, ela não tá mais aguentando, né? Ver pessoas ali morrendo na sua frente, ou então em estados graves, realmente a crueldade, aquelas cenas pesadas e brutais, ela realmente quer que aquilo tudo acabe, ela não tá aguentando mais ver aquilo, e é super compreensível, né, galera, porque a gente sabe o quanto que deve ser difícil e pesado estar ali no meio disso, cuidando de feridos, né, no meio de uma guerra, pessoas morrendo pra todo lado, chegando sempre ali cheio de sangue e tudo mais. Eu mesmo já nem aguento ver sangue, já desmaiaria. Então realmente é uma situação bem pesada pra Agnès. E além disso, nós também vemos um dilema dela ali quando ela conhece um alemão, né, que na verdade ela descobre isso depois, que ele é um alemão, e aí, né, ela cria sentimentos por ele, só que ela é uma freira, então ela fica ali com aquilo de que ela tem o voto da castidade, ela não pode, né, se envolver com ele, mas mais pra frente a gente vê que ela acaba se envolvendo, relacionando com esse alemão, e aí ela fica super mal, começa a se punir ali, porque ela sente ali que ela tá em pecado, já que ela quebrou o voto de castidade dela ficando com ele. Ela fica bem mal mesmo, e é triste de ver ali, porque ela realmente se apaixonou por ele, e até ela descobrindo que ele era um alemão ali, ou seja, inimigo deles, né, e ninguém poderia saber, senão iam matar ele, ela protege ele, defende ele, porque ela realmente gostava dele, inclusive ela chega a pensar em fugir junto com ele. Mas aí não acontece, né? A gente vê que quando ele descobre o quanto que ela tá triste e mal por ter se envolvido com ele, ele vai embora e fala com ela que espera que um dia, quando acabar toda a guerra, eles se reencontrem e eles possam ficar juntos, mas por ele tá fazendo ela sofrer ali, ele prefere ir embora. E além disso, nesse arco também nós temos aí uma questão bem problemática e grave, uma temática bem delicada de que foi retratado aqui, que é a questão de quando ela descobre que o padre ali, né, que fica ali na
na igreja delas e comanda elas, né, e tudo mais, ele está se envolvendo com as noviças, ou seja, ele está abusando das outras freiras ali, né, as novinhas, as jovens, e elas não falam nada pra ninguém, né, com medo do que possa acontecer. Ele também fala ali que aquilo ali é a vontade de Deus e tudo mais, e está abusando das meninas. E aí, quando ela vê aquilo, ela fica em choque e quer denunciar ele, só que ele também já estava espiando ela lá e viu que ela também tinha quebrado os votos de castidade dela e começa a ameaçar ali ela, né, que se ela dedurar ele também vai dedurar ela. Mas no fim, a gente vê que infelizmente uma das meninas ali, que inclusive fica grávida dele, né, por causa desse abuso, ela se mata, ela tira sua vida, e ela fica muito mal com isso, a Agnès, né, e depois ela tem uma outra garota que chega ali e fala que vai testemunhar, que quer falar para que aquilo tudo acabe, né, testemunhar contra ele, que ela também está sendo abusada, assim como outras meninas. E aí a Agnès resolve, de toda forma, ir lá e contar toda a verdade, denunciar ele mesmo, só que aí no final, surpreendentemente, a gente fica chocado, assim como ela, né, que na verdade o líder vem ali, né, da igreja e diz que o que ele vai fazer é só retirar ele ali daquela igreja, daquele convento e passar para outro, né, transferir para outro, porque ele não pode deixar que suje a reputação da igreja, ou seja, ele quer abafar o caso, assim como a garota também que ia testemunhar, ele vai transferir ela para uma outra igreja, um outro convento, para que ninguém fique sabendo de nada, já que aquele padre tem uma boa reputação e tudo mais, e ele não pode deixar esse escândalo vir à tona, assim como o escândalo dela também ter quebrado seus votos, que ele também já estava ciente ali, e ele fala simplesmente que vai abafar toda a situação e só retirar ele de lá mesmo, e que ele precisa manter ali, né, a imagem da igreja, que as pessoas continuem acreditando, senão isso poderia gerar uma revolta e piorar muito as coisas. É um tema importante para ser tratado, e principalmente que no final a gente vê que não teve ali uma justiça, né? Então a gente fica com aquele sentimento de que queria que a justiça fosse feita assim como a Agnès queria, e infelizmente nem sempre ocorre como a gente quer, né? É bem triste esse final aí, esse desfecho desse arco dela. Então ela continua ali, né, naquela igreja, e aí finaliza o arco dela. Além dela, nós também vamos ter aí a Suzanne, né? Ela também começa já ali fugindo, porque ela é acusada de assassinato pelo inspetor da polícia, e ela acaba pegando a identidade ali da Jane, que estava ajudando ela a fugir, a escapar. E aí tem todo o arco dela, né? Que ela primeiro tem esse segredo aí que ninguém pode descobrir, senão ela vai ser morta. E aí, nisso, ela vai lá pra igreja, essa freira Agnès acolhe ela, né, protege ela ali, deixa ela escondida. A Agnès depois descobre a verdadeira identidade dela, mas não conta nada. E aí ela se apaixona pelo médico ali que está tratando, né, dos feridos na igreja, o Joseph. E aí ela fica muito próxima dele, eles chegam a se envolver, né, dar um beijo ali, só que aí o marido da Jane verdadeira, né, chega. Depois a gente vê que ele vai revelar que ele não era o marido dela e tudo mais. E pra surpresa também, que eu também não estava esperando, ele é um espião ali, né, dos alemães, que na verdade ele tá traindo os franceses, porque os alemães capturaram a sua filha. Então de início a gente chega a ficar com raiva dele quando descobre que ele é um espião, né, que ele tá passando as informações para os alemães, mas depois a gente chega a ficar com pena dele, pelo menos eu fiquei com pena dele quando ele revela que capturaram, né, a filha dele, sequestraram e estão ameaçando matá-la, e por isso ele precisa passar as informações para salvar ela. Mas no finalzinho ali a gente viu que ele conseguiu salvar a filha dele, mas infelizmente para isso ele deu a sua vida. Então é um momento bem triste ali no final, porque ele consegue salvá-la, mas em troca, né, ele tem ali que morrer para isso. Então teve aí esse arco principal dela, acho que foi isso aí, né? E a Suzanne realizava procedimentos ilegais ali para as mulheres não estarem mais grávidas, e ela fez isso ali com a esposa do inspetor de polícia. Só que aí ele tentou, né, de todas as formas prendê-la ali depois que ela morreu.
E aí ela revela no final que eles têm uma conversa ali que ela teve uma hemorragia interna, então ela não pôde fazer nada para ajudar ela. Ele vê ali que realmente ela estava ajudando os feridos, ela era uma das únicas capazes ali de fazer isso, ela que era a que ajudava o médico ali, cuidando de todos aqueles feridos. Ele viu que ele na verdade ficou cego ali, né, tentando uma vingança, e deixou ela livre. Então no finalzinho a gente vê aí que ela fica com o médico no final, né, que foi o único romance aí da série que teve. A gente viu um pouquinho aí de romance entre eles, embora pouco ali, mais sutil, né, porque não era o foco da série, mas eu achei fofinho ali eles no final juntinhos, né, e ajudando ainda as pessoas ali, que ela fica ali junto com ele pra continuar ali ajudando os feridos. E aí a gente tem também a Caroline, que antigamente trabalhava em um bordel, e aí um dos clientes dela se apaixonou por ela e pediu ela em casamento, então ela resolveu fugir com ele ali e foi embora ter uma vida com ele, tem uma filha com ele, até que ele tem que ir, né, lutar ali no exército. Então ele deixa ela no comando da fábrica dele ali, a fábrica da família, né? E aí a gente vai ver o papel dela nessa temática das mulheres que ficaram encarregadas aí de cuidar, né, das fábricas para os homens, enquanto eles iam servir ali, né, iam lutar ali na guerra. E aí ela tem ali todo o dilema com o cunhado dela, o Charlie, né, que fica de toda forma tentando pegar a fábrica para ele, governar do jeito dele. Ela, claro, consegue ali bolar projetos como o das ambulâncias, né, que foi o projeto que ela bolou, levou pro general, ele aprovou e deu super certo, para ela conseguir se manter ali, né, na frente da empresa. Mas isso somente até ela receber a notícia que o marido dela faleceu na guerra, e com isso ela não era mais herdeira direta. E aí quem ia pegar é o Charlie, que já tinha feito um monte de besteira ali, né, gente? O Charlie, vou confessar pra vocês que ele foi meio que o vilão aqui nessa temporada. Acho que ele foi o pior ali, embora tenha também o Marcel, que era ali do bordel, né, que também foi bem cruel. Mas esse daí, o Charlie, eu acho que se superou. E porque, na verdade, o único ato bom que ele teve aí foi de ele não conseguir matar a Caroline, que inclusive ele tentou matar ela para poder pegar a fábrica, né? E aí ele não conseguiu, mas de resto, ele mandou a filha dela ir lá encontrar lá na floresta pra morrer, né? Tentou matar ela, e aí não queria ir servir no exército. Então o Charlie fez muita besteira, galera. E aí no final, né, a mãe dele meio que fala coisas bem pesadas pra ele ali, que ele sempre foi uma decepção, que preferia que ele tivesse morrido no lugar do irmão dele. E aí ele fica ali no final pra morrer, né? Ele não quer fugir quando eles descobrem que os alemães estão chegando lá onde é a casa dele. E aí ele resolve, né, atirar ali nos soldados alemães e, claro, morre, né? Então ele teve ali um fim trágico, mas também, né, teve toda uma trajetória aí bem pesadinha e fazendo bastante maldade na série. E além, né, dela ali, que conseguiu no final ficar com a filha dela, inclusive a própria sogra, que ela tinha problemas ali, e ela sempre mostrou, né, Leonor, que gostava da filha dela, e aí elas fogem para a casa da irmã da Eleonor, né, para poder se salvar ali dos alemães. E fora ela, né, nós também temos a amiga dela, que é a Marguerite, que também trabalhava no bordel ali. Ela trabalha, inclusive, ela fica bem chateada quando a Caroline foge ali com o marido dela, porque na verdade ela não sabe o que aconteceu com ela, porque ela não despediu nem nada. Ela fica anos procurando ela e não encontra, né? Acha que ela está morta. Então ela tem ali aquele momento dramático entre as duas, que ela fica bem chateada, a Caroline pede desculpa por não ter se despedido. Inclusive, mais pra frente, elas até chegam a se dar um beijo ali, né? A gente vê que tem aí um pouco de uns sentimentos talvez a mais entre elas, mas elas preferem não seguir, né? Não ir em frente com isso. Ela, né, que tava ali trabalhando para o Marcel, que era ali o dono ali do bordel, e meio que usava as garotas ali, né, as meninas e tudo mais. Ela fica ali trabalhando para ele por um bom tempo, até ela conseguir trabalhar na fábrica da Caroline, né? Ela vai dirigir ali para ela, então ela consegue levar algumas garotas que iriam estar sem emprego ali pra lá. E aí tem no finalzinho, né, toda aquela trama ali de que uma das garotas, a Juliette, ela meio que usou ali das ambulâncias, né, que elas dirigiam pra poder traficar, e aí em mando, né, a mando do Marcel e da Ivone, que era a que ficava com o Marcel ali.
E aí, no finalzinho, a polícia descobre, né? Ela pega ali o André e a Ivone fala pra ele falar que era a Marguerite que estava ali com aquelas substâncias ilícitas, né? Era ela a responsável. E aí a Juliette vai lá, a mano dela, e implanta substâncias ilícitas no quarto da Marguerite. Então, a polícia leva ela, e não somente ela, mas também a Caroline, né, que era ali a que comandava as ambulâncias, a fábrica e tudo mais, né, até então. Porque o Charlie ainda não tinha assumido o comando porque ele machucou a mão e tudo mais, embora ela já tivesse sido afastada. Mas como ela que criou tudo ali, conhecia as meninas e tudo mais, ela vai presa junto, até a Juliette no final ver que realmente ela sempre foi usada pelo Marcel, que na verdade ela era apaixonada por ele, achava que ela era especial, mas na verdade ele não tratava ela bem, não tava nem aí pra ela como as outras, era só um objeto mesmo, né, que ele considerava ela ali pra ser usado. Então ela se entrega no final, denuncia o Marcel. E aí, né, ela vai presa e as garotas que tinham sido presas por isso são soltas no final e conseguem fugir ali. Só que aí, né, a Marguerite, que tem também dentro do arco dela toda essa questão aí que eu falei de um filho que foi ser soldado, né, estar ali na guerra. E a questão dela ainda é mais problemática, que a gente descobre que ela, na verdade, vai conhecer o filho só depois, já que ela conta que quando ela engravidou, né, de um homem que ela era apaixonada aos 17 anos, ele sumiu, deixou ela sozinha, e aí a família dela descobre que ela está grávida e expulsa ela de casa, e aí ela não consegue criar a criança, e por isso ela tem que abandoná-lo. E aí passam-se anos e ela descobre mais ou menos a localização de onde ele está. E é por isso que lá no inicinho, que inclusive eu achei que ela quis ser alguma espiã, alguma coisa do tipo, e tentando, né, descobrir a localização de onde os soldados franceses estavam. E aí me surpreendeu, né, que depois conta que ela estava, na verdade, procurando uma pessoa que era o filho dela. Ela encontra ele, só que ela não conta que é ela, e aí tem todo aquele clima ali que ele começa a se apaixonar por ela, até no final ela revelar que era a mãe dele, que na verdade ele descobre isso por causa do Marcel, que conta, né, ele descobre isso e conta pra ele depois. E aí, né, ele meio que não consegue meio que ter uma relação ali com ela. Ela ajuda ele, inclusive salva a vida dele pra ele não ser morto em um determinado momento da série, mas mesmo assim ele fala que queria, né, agradecer ela e tudo mais e ter uma boa relação, mas não consegue, né? Afinal de contas ele tem todo aquele peso que a mãe abandonou ele, a mãe ela trabalhava no bordel e tudo mais, então pra ele é difícil passar por toda essa história. E no finalzinho a gente viu ali que até o último minuto ela ficou tentando ajudar o filho dela. Ela foi atrás dele lá na hora que tava tudo ali, né, a guerra acontecendo, os soldados lutando contra os alemães, os franceses contra os alemães. Ela vai lá no meio do tiroteio, da bomba, de tudo acontecendo, encontra ele ferido, só que ela também recebe um tiro. E aí, o que deu a entender é que no final ela morreu, né, porque até então ela tava ali, né, virada de bruço, sem reagir, sem nada, mas umas mulheres chegaram lá e pegaram ela e o filho dela, que ainda estava vivo, mas não foi mostrado no final se realmente ela morreu ou se eles conseguiram ainda salvar a vida dela aí naquela catástrofe que estava acontecendo. Eu acredito que por não ter mostrado, talvez realmente eles quiseram deixar esse ar aí de que ela realmente tenha morrido no final, né, em busca de salvar o filho dela, mas que foi bem triste também porque durante toda a série ela ficou ali lutando para ajudar o filho dela, para salvar ele, para ele ter uma boa relação com ela, para se redimir por ter abandonado ele também, né? Então tem todo esse arco aí nessa questão aí de mãe e filho, do abandono, do arrependimento, que também é tratado aqui no arco dela principalmente, né? Também tem os sub-arcos, como eu falei, né? Da relação do general com Joseph, de pai e filho, os dilemas deles, no final eles dão uma entendida ali, né? O general também tá lá no final da batalha, as coisas acontecendo, então a gente tem aí todos esses arcos trazendo temas importantes, questões importantes, e que a gente fica torcendo para elas, né? Para as mulheres aí, para que no final tudo dê certo para elas. E então eu gostei da série, galera, achei que foi uma minissérie que valeu a pena.
É uma minissérie mais voltada realmente para essas questões de a gente analisar o drama que cada uma passou, que na verdade é o que muitas mulheres passaram durante esse período, né? Coisas parecidas, toda a questão do sofrimento, a questão dos dilemas, a questão da perseguição, a questão também de elas terem que assumir o posto dos homens, né? Falado até isso no início da série ali, que muitas teve que assumir os campos, as fábricas, né? No lugar deles enquanto eles vão para lá, inclusive os próprios homens que têm que abandonar a família, os filhos e tudo para poder servir ali, né, ir para a guerra. Então, todas essas questões vão sendo trabalhadas aí e eu achei que valeu a pena, aprende até o final ali, você consegue acompanhar todos os desfechos, embora alguns meio, né, não tão fechadinhos, talvez com um final um pouco aberto, mas que deu para entender a mensagem que a série quis passar. E você, gostou da série? Conta aí pra mim nos comentários o que você achou dessa série, se você gostou, não gostou, esperava mais, ou foi o seu estilo de série. Então é isso, galera, tchauzinho!